O mundo selvagem. Embora pequeno, o texugo americano talvez seja o maior escavador natural do mundo. Às vezes, para escapar de um predador, ele cava um forte em segundos, jogando terra na cara do inimigo que fica paralisado. Mas o texugo também é um adversário formidável, capaz de vencer animais muito maiores do que ele, e um habilidoso caçador de roedores e animais pequenos. Embora pese entre 7 e 9 quilos, o animal é conhecido por seu temperamento corajoso. Parente próximo do gambá, quando ameaçado, o texugo espeta a cauda, liberando um cheiro, e quase nunca recua. Muito esquivo, o texugo em estado selvagem raramente é visto. A família das mustelas ou doninhas surgiu quando a natureza desenvolveu predadores de corpo comprido e pernas curtas para caçar em buracos e fendas do chão da floresta. Esses animais se adaptaram para preencher nichos especializados. Há 65 espécies na família das doninhas, sendo 16 espécies na América do Norte, o que as torna o maior grupo de carnívoros do planeta. Vamos viajar pelo continente norte-americano, das praias da Califórnia, onde vive a lontra marinha, até os córregos das montanhas rochosas, onde mora o bison. No Arizona, veremos o mamífero mais ameaçado da América do Norte, o furão de pé preto. O nome raccoon vem de uma palavra dos índios algonquinos e significa aquele que amassa com as mãos. Até hoje, não temos certeza do porquê os raccoons mergulham a comida na água. Suspeitamos que manuseiam ali o alimento em busca de partes duras ou indigestas que precisam descartar, o que mostra uma notável destreza. Encontrado em todo o território americano, o raccoon prosperou. Sua população espalhou-se, apesar ou talvez devido às mudanças de habitat causadas por longo tempo pelo homem. O território do texugo americano estende-se desde o norte e centro do Canadá até o sul, com a fronteira do México por todo o continente. O texugo adulto mede de 63 a 76 centímetros, da ponta do nariz à ponta da cauda, alcançando 22 centímetros de altura no ombro, uma cabeça em forma de cunha, e garras afiadas de 6 centímetros são perfeitas para fuçar tocas de roedores onde moram desde pequenos peromíscuos até marmotas. É espantoso, mas o animal consegue se enterrar em 1 minuto e meio. O texugo pertence à família dos Mustelidae, que inclui o Fisher, a maior e mais forte doninha da Terra. Assim como as doninhas, os gambás e o bison, a família dos Mustelidae também inclui a lontra do rio. A lontra é a melhor nadadora entre os mamíferos terrestres americanos e chega a nadar 800 metros embaixo d'água. A tarde cai no estado de Alberta, na parte norte das Montanhas Rochosas, no início de julho. Um texugo se ergue entre as flores selvagens. A menos que tenha filhotes pequenos ou que o inverno seja muito forte, o texugo fica muito tempo numa toca. No verão, é característico
Um texugo pode cavar uma toca diferente quase todo dia. O túnel é elíptico, ajustando-se à forma achatada do animal, largo em cerca de 30 centímetros e meio por 20 de altura. A toca geralmente tem uma entrada, mas, se for criatório, tem duas. Uma toca de texugo varia entre 1,5 metro e 9 metros de comprimento, terminando numa câmara grande, meio metro a 1,5 metro sob o chão. Hoje, porém, a execução da toca foi interrompida. Um jovem lobo cinzento farejou o texugo e marcha em linha reta para a toca em construção. O texugo trata de se enterrar no esconderijo, mas sem hesitar, o lobo corre para o ataque. O lobo sabe que o pequeno animal é lutador mais forte do que aparenta. O pelo denso e móvel da pele flexível do texugo impede a penetração dos dentes do lobo. Os ombros fortes e o pescoço musculoso dão mais proteção ao animal, e os dentes do texugo já infligiram mordidas dolorosas no lobo. Por fim, o lobo decide, sabiamente, procurar presa mais fácil. E o texugo volta à escavação de sua toca. O texugo tornou-se o principal caçador de roedores de toca da América do Norte. É capaz de cheirar e ouvir se uma toca está ocupada. E assim, pode arrancar uma presa do solo. Consequentemente, no clássico relacionamento predador-presa, esta desenvolveu mecanismos de defesa para equilibrar a vantagem do predador. Roedores como o cão da pradaria ou marmota americana têm boa visão e vivem alertas. Possuem um forte grito de alarme que alerta toda a colônia. Esta presa também é grande cavadora. Foram tocas complicadas para fugir do predador. O sistema de túneis deste esquilo de solo Richardson tem várias câmaras. O compartimento de cima é uma sala de escuta usada para detectar predadores na superfície. Logo abaixo está a câmara de excrementos. Finalmente, no fundo, estão duas ou mais salas separadas, uma das quais é construída de modo a ficar seca, mesmo no caso da toca ser invadida pela água de uma chuva pesada. Geralmente, o esconderijo tem várias rotas de fuga extras. Em Alberta, as atividades do texugo variam com a estação. Ele come mais no verão, engordando para sobreviver ao duro inverno. Quando o texugo se aproxima, o esquilo Richardson soa o alarme. Texugos são velozes.
capazes de uma arremetida de 24 quilômetros por hora. Mesmo assim, na superfície, a presa geralmente escapa. As patas da frente, de garras longas, revolve e remove a terra dura que as patas de trás, de garras curtas, jogam longe. Uma penícula fina cobre os olhos do texugo quando ele cava. Uma proteção contra sujeira e fragmentos. Finalmente, o texugo cava tão fundo que a presa não tem outra opção senão sair da toca. O predador coloca o esquilo Richardson de volta na toca, enquanto continua a cavar buscando outra presa. Mas, inadvertidamente, o puxa para fora junto com os detritos. Segundos depois, pega o outro esquilo de solo. Mas o predador se alimenta. Se não consegue comer tudo o que caçou, ele enterra os restos para mais tarde. Um novo dia ilumina as montanhas de Alberta. E para o texugo, será um típico dia de verão. Ele procura uma presa. E sente o cheiro de um esquilo de solo. Mais uma vez, o texugo se põe a cavar um sistema de túneis. Quase todas as tocas criadas pelo texugo começaram na busca de alimento. Se ele conseguir encontrar a presa, vai usar esta toca como moradia. Mas na relação predador-presa, a evolução sempre equilibra o jogo de modo que a presa tenha uma boa porcentagem de fuga. E nesta manhã, o esquilo de solo escapou por uma outra saída. E o texugo parte para outra, enquanto a manhã está fresca. Ele volta à toca de ontem para ver se sobrou alguma presa. O que os texugos fazem com bastante sucesso. Mas dessa vez, um animal diferente o espera. A cascavel da pradaria se aquece ao sol da manhã e uma surpresa. Texugos também caçam cascavéis. A cobra pica rapidamente o atacante. Mas texugos são virtualmente imunes ao veneno de cobra e têm um gosto especial pela carne da cascavel. Assim, o ataque recomeça. Em segundos, tudo acaba. O texugo se alimenta da cobra e, de novo, armazena os restos para comer depois. Com um novo dia,
vem uma nova toca a ser escavada pelo texugo. Texugos são animais solitários. E mesmo nos habitats favoráveis, com média de 4 animais a cada 2,5 quilômetros quadrados, eles se evitam uns aos outros por meio de marcas visuais e de cheiro. Cada texugo tem um território variando entre 2 e 6 quilômetros, que pode se expandir até 36 se a comida for escassa. O texugo adapta a dieta quando a presa de costume não está disponível. Além da fonte principal de alimento, esquilos de solo, da marmota americana e uma eventual cascavel, ele caça outros roedores, inclusive coelhos, lagartos, insetos, pássaros e ovos. De novo, seu olfato afiado detecta o cheiro de presa no ar. Desta vez, é um rato que interessa o predador. A refeição é feita rapidamente, mas quando se trata de roedor, geralmente onde tem um, tem outro. O texugo toma bastante água. E nos dias quentes, costuma se refrescar. Apesar de não ter pés com membranas como a lontra, ele é bom nadador. E o animal também nada para ir de uma área de caça para outra. Um traço partilhado por todos os membros da família das doninhas também chama-se mostela. É uma glândula de almíscar bem desenvolvida que usam para marcar território. Mas o gambá é mais conhecido por usar a forma fluida do almíscar como um mecanismo de defesa, inundando potenciais inimigos com um odor fétido, pungente e de longa duração. Nos Estados Unidos, existem 4 espécies de gambás. As 4 exibem um padrão de cor branco e preto. O gambá está equipado para defender seu terreno. Por contraste, outros mustelídeos desenvolveram uma coloração que os confunde com o ambiente, dando-lhes camuflagem para caçar e para se esconder de potencial agressores. A foinha é habitante mais raro no Canadá e no norte dos Estados Unidos da América. Seu território varia entre 130
e 300 quilômetros quadrados. O porco-espinho é seu prato de verão favorito, embora também seja capaz de desenterrar roedores adultos e filhotes. Com um formato de corpo similar, o carcaju é o maior mustelídeo terrestre. Encontrado bem mais ao norte do que a foinha, espalha-se pelo nordeste americano, todo o Alasca e parte norte do Canadá. O animal é um carnívoro feroz e agressivo, dependente de carcaças e de presas pequenas. Também são conhecidos casos em que roubaram presas de ursos e até do leão da montanha. Um mustelídeo que passa a maior parte do tempo na ou sob a água é a lontra do rio. O peixe é seu prato predileto. Mas a esperta lontra também se alimenta de crustáceos, mergulhando até 16 metros, se necessário. Lontras do rio são conhecidas por sua natureza brincalhona. Elas brincam em grupos familiares, divertindo-se entre elas. Na costa oeste americana, a lontra marinha maior passa o tempo nas águas do oceano. A lontra marinha acasala, dá à luz e até dorme no oceano. Durante o dia, o animal passa a maior parte do tempo boiando de costas, mergulhando de vez em quando para pegar uma ostra ou abalone. Um dos únicos animais, à exceção dos mamíferos, a usar ferramentas, a lontra marinha bate nas conchas com pedras colhidas no fundo do mar. A pele da lontra marinha é muito valorizada por peleteiros. Ao contrário de muitos mamíferos do mar, a lontra não possui gordura de baleia. Uma camada de ar presa nos pelos finos mantém a umidade longe da pele. Em 1911, a lontra do mar, do sul da Califórnia, foi caçada sem piedade e julgada extinta. Mas em 1938, descobriu-se uma pequena população sobrevivente ao sul de Carmel, na Califórnia. Hoje, a lontra do mar é protegida e cerca de 1.000 desses talentosos animais vivem na costa oeste dos Estados Unidos. Outra manhã chega às praias da Califórnia Central. Um pequeno grupo de lontras marinhas, um raft, arrastou-se sobre algumas pedras para descansar. Apenas ocasionalmente, o animal sobe à terra para um breve repouso, ou devido ao mau tempo. Machos e fêmeas vivem separados. As fêmeas ocupam territórios pequenos. Já os machos vivem em áreas maiores, geralmente abrangendo o território de várias fêmeas. Ali perto, um jovem macho se revira e torce no mar, atividade que usa para manter o pelo saudável. A lontra gasta até 4 horas do dia cuidando do pelo. Isso é vital para manter o animal isolado do frio. A temperatura do corpo de uma lontra marinha, como a humana, precisa estar perto dos 37 graus Celsius, ao passo que as águas do mar da Califórnia, às vezes, baixam até menos de 2 graus. As lontras do Mar do Sul da Califórnia costumam nadar em grandes florestas de kelp. À noite, os animais se embrulham no kelp para não boiar no oceano afora. Em troca, a lontra ajuda a manter a floresta de kelp comendo grande quantidade de ouriço do mar, que se alimenta das plantas marinhas. Nas áreas onde a lontra do mar foi eliminada, as florestas de kelp desapareceram devido à explosão de ouriços do mar que delas se alimentam. Além dos ouriços, as lontras comem um cardápio variado que inclui ostras, lesmas, caranguejos, polvos e abalone. Mas na Califórnia, pesquisadores descobriram que algumas lontras do mar têm certas preferências alimentares. Diferentes lontras geralmente se alimentam de 3 ou 4 itens de uma seleção que pode incluir mais de 40 tipos de presa. O vison,
É encontrado em toda a América do Norte, também ao norte da Europa e Rússia, em habitats cobertos de árvores às margens de rios e lagos. Esta fêmea adulta ocupa um território que abrange 2,5 km de margem de rio e se estende menos de 600 quilômetros terra adentro. Visons são nadadores maravilhosos e geralmente caçam e matam a presa sob a água. A fêmea se encaminha para a ninhada. O filhote pesa menos de 15 gramas ao nascer, mas logo atinge o tamanho adulto. As fêmeas alcançam a maturidade no outono. Os machos continuam a crescer até os 2 anos de vida. A mãe transporta a ninhada para uma toca ali perto. O vison, muitas vezes, usa cavidades naturais ao longo da margem de rios e córregos. Um dos filhotes volta, usando suas habilidades instintivas de nadador. Quando os filhotes se dispersam, podem chegar a até 16 quilômetros do lugar de nascimento, uma longa distância para um animal tão pequeno, que precisa de um habitat muito especial. A mãe ajuda com um firme aperto na nuca. Hoje, o furão de pés pretos é o animal mais ameaçado da América do Norte. O furão é um predador feroz, mas quase sempre caça sob o solo, porque 90% de sua dieta é composta por apenas uma espécie, a marmota americana. A marmota vive em grandes colônias de 1.000 indivíduos ou mais. Se há perigo à vista, elas emitem um alarme agudo e mergulham nas tocas. Uma câmera de infravermelho capta a marmota na escuridão total, no fim de seu tortuoso esconderijo. Uma mordida no pescoço acaba com a marmota em segundos. Este é o típico método de matar de todos os mustelídeos. A refeição assegurada. O furão de pé preto geralmente leva a presa para um lugar onde ele ache seguro. Durante o dia, o furão restringe sua atividade sobre o solo ao mínimo. O furão de pé preto já foi muito comum em toda a vasta região de savana do continente. Agora, o animal só é encontrado onde indivíduos criados em cativeiro foram reintroduzidos. Aubrey Valley, no Arizona do Norte, tem mais de 100 criatórios, onde furões de pé preto são criados e, mais tarde, soltos em habitats selvagens das redondezas. Originalmente, o furão era encontrado desde o sudoeste americano até o sul do Alasca. Mas com a matança das marmotas e seu habitat cheio de casas e culturas,
o furão desapareceu. Em 1987, havia no mundo apenas 18 furões de pé preto. Um esforço concentrado foi lançado para salvar os sobreviventes. Nos 11 anos seguintes, mais de 2.600 furões foram produzidos, em 7 diferentes criatórios espalhados pelo país. Outra manhã acorda o Aubrey Valley, e Tom Sylvia, com sua equipe de biólogos, se preparam para soltar mais 2 furões no ambiente. O animal é gentilmente convencido a entrar na pequena gaiola de soltura. Então o furão é borrifado com um líquido anticarrapato para garantir que os insetos não espalhem doenças entre a população. Por todo o ano seguinte, Tom e equipe sairão periodicamente à noite, procurando os delatores olhos verdes do furão. Localizado um, eles colocam um sensor eletrônico sobre a toca onde o furão foi visto pela última vez. Quando o animal sai do buraco e passa através do anel, o sensor capta o sinal de um microtransmissor implantado no pescoço do furão antes de ser libertado. Por meio do sinal, o furão é identificado e pode então ser catalogado. O Programa Nacional de Reintrodução do Furão foi elogiado por biólogos e especialistas em vida selvagem como um dos mais bem-sucedidos programas do gênero. Com um pouco de sorte, mais aplicação e paciência e o conhecimento dos pesquisadores e biólogos, o furão de pé preto foi salvo da extinção quase certa. Se animais do porte de um urso cinzento ou do leão da montanha foram profundamente respeitados pelo homem, talvez nenhum outro animal adaptou-se mais para viver entre humanos do que o raccoon. Tradicionalmente, nas culturas dos índios americanos, o raccoon ocupa um lugar especial como a criatura mais esperta, astuta e inteligente, aparentemente lenta, mas na verdade rápida e ágil. Com a chegada dos colonizadores ocidentais, o animal continuou a provar essa verdade. Apesar do habitat selvagem no norte da América ser sistemática e completamente alterado durante séculos, as populações de raccoon aumentaram, assim como seu território. Hoje, os raccoons são encontrados por todos os Estados Unidos. Adaptaram-se tão completamente que vivem não só nas áreas rurais, como nas cidades e subúrbios. Nas montanhas rochosas, o raccoon ainda vive como viveu por milhares de anos. Um longo dia de verão chega ao seu final. E enquanto o sol se põe nas rochosas, uma família de raccoons inicia a busca de alimento noturna nas águas frescas e rasas de um lago. A mãe jamais se afasta de seus 3 filhotes. Ela cava o fundo lodoso, procurando por crustáceos e outras criaturas aquáticas. E consegue uma cobra. Usando seus dedos ágeis, ela examina a carne da concha. Os filhotes estão ocupados demais explorando o ambiente para prestar atenção. Um objeto estranho, com cheiro característico, atrai a atenção do menor. Enquanto isso, sua irmã procura comida na lama. Sem saber o que fazer com ela, o jovem raccoon desiste da tartaruga. Estes filhotes têm 11 semanas de vida e só agora saíram da toca para acompanhar a mãe nas excursões noturnas. Eles comem alimento sólido desde a 7ª semana de vida. Mas o desmame completo só acontecerá aos 4 meses. Nessa altura, já estarão independentes. Até lá, vão aprender o que comer e onde achar alimento, seguindo e observando o que a mãe faz. A mãe volta e vê a tartaruga toda encolhida no casco, tentando se proteger.
Mas ela é experiente e sabe como tirar comida dessa casca dura. Mas isso leva alguns minutos. Racuns preferem viver em terras úmidas, áreas com acesso a rios, córregos e lagos. Aqui, os animais podem encontrar todo tipo de tartarugas, cobras, lagostins e ostras de água doce. De volta à margem, dois filhotes procuram alimento sob um tronco velho. Um deles tem sucesso ao achar um sapo que acaba sendo refeição generosa. Esses animais são onívoros verdadeiros, valendo-se de muitas fontes de alimento que podem variar grandemente, dependendo da estação e do habitat. Enquanto isso, a mãe teve sua persistência recompensada. Depois de comer os membros e a cabeça da tartaruga, ela procura os filhotes, distanciados nas brincadeiras. Mas no caminho, encontra outra fonte de alimento. Só que desta vez, a comida morde. Mas no fim, o rato é rapidamente devorado. Dois meses se passaram e o maior dos filhotes já abandonou a mãe. Racuns jamais se afastam dos lugares onde acham comida, ficando perto da toca onde dormem. A exceção é quando a família racun se dispersa. O animal jovem fica cada vez mais solitário, à medida que amadurece e se afasta do território onde nasceu. Como aprendeu com a mãe, o jovem macho busca no fundo lodoso alguma comida aquática. Seus dedos são quase tão ágeis como os de um macaco e abrem facilmente portas e trincos, como bem sabem fazendeiros e moradores do lugar. Racuns, porém, relutam em nadar. Sem os benefícios de pelos à prova d'água, eles sentem frio. Mas este jovem macho está determinado a chegar do outro lado, por isso mergulha. Os animais são bons nadadores e vencem facilmente as correntes de um rio. O racun tem um modo de andar que parece desajeitado, mas ele pode chegar a 20 km/h se necessário. O animal também tem boa andadura, caminhando com segurança em galhos instáveis.
Mais uma vez, o jovem macho procura alimento na água rasa. Desta vez, ele é premiado com um molusco de água doce. Os dedos ágeis e a mandíbula forte extraem a carne num instante. Este raccoon demonstrou habilidades e independência surpreendentes para sua idade. Geralmente, em especial no clima frio do norte, raccoons ficam com as mães um ano inteiro, até que ela os enxote, quando da nova temporada de acasalamento. Às vezes, o texugo é taxado de peste, mas muita gente já aprendeu que os danos causados pelos túneis do animal é, de longe, superado pelo serviço que ele presta como controlador de roedores destrutivos. O texugo americano tem papel importante como predador do ecossistema, preenchendo um nicho no delicado equilíbrio da natureza. As pradarias americanas são um dos ecossistemas mais ameaçados da Terra. Talvez até mais do que a floresta tropical da América do Sul. Hoje, elas quase não existem, assim como o furão de pé preto. Mas os programas de criação em cativeiro têm tido sucesso e o futuro desses animais parece promissor. Na maioria dos casos, o raccoon parece viver em harmonia com os humanos. Mesmo depois que chegamos aqui, transformando totalmente o habitat deles. Nos últimos séculos, o animal continua prosperando, mas o raccoon é exceção e não regra. A maior parte dos animais, especialmente os grandes predadores, como os ursos, precisam de vastas extensões de florestas intocadas para poderem existir. Versão brasileira BKS.